Se um dia lindo é um dia lindo, disse o Arthur da Távola, um dia lindo, maravilhoso também é falando de música, ouvindo música e bailando, dançando. Eu estou com uma musicista maravilhosa, Catarina Djá. Muito prazer. Prazer. Opa! Prazer estar aqui, obrigada pelo convite, parabéns pelo programa. Pude acompanhar alguns companheiros aqui falando sobre política. Legal. E a gente tem poucos espaços para isso, né? E eu queria que você falasse como é que você começou, porque você é filha de uma pessoa maravilhosa, né? A Isa do Amparo é uma artista plástica de Olinda, assim, maravilhosa, muito conhecida, e está no sangue, né, esse dom artístico. Mas como foi o começo com a música? Eu tive o privilégio de nascer no Centro Histórico de Olinda, num momento bem bacana, porque eu tive acesso a muita música, música que ecoava das ruas, né? Música que ecoava da radiola do meu pai, música que ecoava dos shows que eu frequentava com ele. Então aquilo de alguma forma me contagiou. Eu comecei a trabalhar aos 13 anos com minha mãe, com pintura em tecido lá no nosso ateliê, que é uma verdadeira residência artística. Na Rua do Amparo, né? Isso, e acompanhando ela nos cursos que ela dava. Vendo todo aquele rebuliço ali de Olinda, eu comecei a colecionar vinis. E cheguei a ter uma coleção de 2.000 vinis. Nossa. E comecei a promover festas, encontros onde eu gostava de apresentar essas músicas e compartilhar com os amigos. Antigamente não se tinha acesso ao mundo na palma da mão, então você tinha que ir atrás da informação. E nesse ir atrás da informação você aprendia muito e abria muito mais a mente. Conhecia pessoas, né? E aí a partir daí eu comecei a compor. Eu fui casada com um músico também, meu irmão é músico, é formado em eletrotécnica e construiu os equipamentos dele. Então eu comecei a me aventurar a compor e cantar. Tinha feito um pouco de coral no São Bento, onde eu estudei, e tinha um pouco essa base, né? Mas eu aprendi mesmo fazendo. E aí lancei um EP, e foi muito bem aceito. A gente fez a primeira turnê, e fomos para São Paulo, apresentamos no Sesc Pompeia. Tive o convite da MTV de fazer umas vinhetas para promover melhor o trabalho, e aprendi bastante. E desde lá eu lancei esse EP, lancei um disco e já colaborei com vários artistas e fiz várias turnês, inclusive pela América Latina. Eu até vou apresentar uma música que eu fiz com o Atahualpa Dias, do Equador, e com o Nirso, que é um DJ e produtor de São Paulo. E foi um choque de maturidade e um mundo que se abriu. Foi uma experiência maravilhosa, porque eu tive contato com uma cena que tem essa influência da música tradicional, mas que flerta muito com a tecnologia. Então, são células rítmicas que são reprocessadas numa música mais moderna, mas que não deixa de ser uma música de resistência e uma música também de diversão, entretenimento. Como é que você vê essa tentativa de retrocesso e perseguição a artistas no Brasil? Cercear esse direito e esse canal é uma das formas mais cruéis que esse sistema tem, né, de desestabilizar as coisas, né? Ele mantém a gente tão preso na nossa luta diária e tênue que a gente não consegue se doar, muitas vezes, a uma causa maior, né? E a gente vive com isso engasgado na garganta. Eu tenho a vivência, né, de trabalhar com bandas e sei a luta que é você estar numa turnê e em busca de espaço, de mostrar seu trabalho com suporte de qualidade, né, para toda uma equipe técnica, com tudo que tem direito e que é necessário muitas vezes para se fazer um show bem feito, né? Toda essa cadeia criativa que envolve. E eu percebi que eu recebia muitos convites de estar na rua, estar junto às pessoas, estar ao povo. Então, em muitos momentos não tinha estrutura para isso. Aos poucos eu fui me tornando uma MC. O lugar do MC é muito importante, porque você vai criando um traquejo muito grande e uma ligeireza de raciocinar e contextualizar, né, no que você está vivenciando lá. Então eu participei desde Marcha da Maconha, participei várias vezes do Ocupe Estelita, movimentos pelo Teatro do Parque, Ocupe Eufrásio Barbosa,
Participei do Largo da Batata de várias manifestações pelo segundo turno das eleições. Participei agora há pouco tempo na Avenida Paulista de uma ação para conscientizar o problema da violência e do assédio das mulheres nos coletivos. Então, isso para mim é prazeroso. Eu me sinto viva e sinto que eu estou fazendo o meu papel como artista. E humana, né? Sim, sim. Que é mais eu me importante. sinto numa trincheira criativa. E isso para mim é um momento muito importante. Eu acho que a música ela tá lívida. Isso que me interessa. Eu fiz uma turnê agora de 30 dias, sozinha, com o MC Iririca, que eu me tornei, que eu gosto de fazer esses trocadilhos, né? Porque agora eu faço só. Mas eu gosto muito de estar em estúdio também. E foi muito legal. Foram 30 dias, 20 shows, foram em Brasília, fomos é porque às vezes eu brinco que eu sou várias. Fui para Goiás, Belo Horizonte, São Paulo. E me senti muito forte com isso, de estar tocando em boates, tocando em casas de show, tocando na rua. E o feedback de estar ali, né, levando o seu trabalho. Tem pessoas que têm referência, tem pessoas que não têm, misturando as tribos. Eu tenho vários suportes. Eu assimilei muito a cultura do forró, né? Eu acho maravilhoso, eu acho que é uma das músicas primais de resistência e originalidade do Brasil. Acho que a cultura popular ocupa esse lugar e é muito folclorizada e as pessoas se apropriam muito disso. Muito verdade. Você vê esse recorte quando você vê uma programação de um edital público, as condições de trabalho para os músicos populares e os pops ou sei lá o quê. Eu fiz aqui uma entrevista com o Tito Lívio e até eu repeti essa entrevista. Eu cortei na repetição, depois da morte dele, uma coisa que ele falava que eu achava tão humilhante para um artista do peso dele, de você e de outros, praticamente pedindo para tocar num São João, num carnaval. Você vê a situação em Olinda, a cidade parece que as pessoas não acordaram ainda, eu digo as pessoas que têm o poder político, de que a cidade é patrimônio cultural da humanidade. Parece que eles querem tombar a cidade, tombar literalmente, não no sentido de proteger. Né? É tombar mesmo. É tombar, porque a Olinda, ela tem que ter vida. Sem vida, ela não... Ela rui, né? Tudo aquilo vai ruir junto. A boemia de Olinda é uma coisa histórica e a boemia tem o seu valor. Os poetas, os cantores, tudo que envolve aquilo ali. Ela tem o segundo jardim botânico do Brasil, né, onde vieram espécimes primeiro para cá, como o fruta-pão, as palmeiras imperiais, que são símbolos, né, de status. Né? E tem o Eufrásio Barbosa, que agora tem toda uma transação para reabrir aquilo ali, com um elefante branco. Né? Querem abrir 3 museus, vão reabrir 3 museus lá, numa cidade que já tem mais 3 museus fechados. Que não funcionam. Tem 2 cinemas fechados, tem o Teatro do Bom Sucesso. Né? Então, eles parecem que querem cercear, né? Mas a gente não se cerceia. Eu aprendi com o movimento punk que você deve fazer o que pode com o que tem. Isso foi libertador para mim. Eu não preciso de uma grande equipe, de um grande som. Quando se tem isso é maravilhoso, mas quando não tem eu faço. Né? E isso para mim é libertador. Eu criei outras fontes de renda. Eu criei minha linha de camisetas, né? Eu criei um buffet, eu criei uma agência de cenografia, todas com meu nome e eu faço integralmente tudo. Então, atualmente, se eu tiver suporte, eu tenho poder de criação e tenho até um certo poder de realização, mas eu me alquebro muito com isso. Se eu tiver suporte, eu posso fazer um evento onde eu vou cuidar da produção, da divulgação, da arte, da bebida e da comida. E ainda vou cantar. Então eu fico brincando que eu sou Não deixa pra ninguém, né? Não, mas vem comigo, porque eu posso gerar renda. Agora eu quero gente que respeite o trabalho, né? Eu não trabalho com hierarquia, eu trabalho de igual para igual, mas eu só peço que as pessoas tenham respeito ao trabalho. Eu queria lhe agradecer muito, sabe, sua vinda, a sua presença, a sua energia, a sua força e lhe desejar muita sorte.
que você tem, e queria que a gente encerrasse com música. Pode ser? Pode ser. Eu vou cantar uma música agora que fala muito sobre a questão também da mulher na sociedade. Quase todas as minhas músicas falam disso, mas eu quero fazer um apelo ao governo do Estado que cuide da nossa segurança, senão a gente vai ter que aprender a cuidar sozinha e não vai ser bonito, não. E a música fala que tamanho não é documento. Ok, muito obrigado, bom dia. Você não paga meio IPTU, você não paga meio IPVA. Por que você vai receber a sua pensão pela metade? Essa reforma da Previdência vem atacando a classe trabalhadora. O casal contribuiu a vida toda e na morte de um dos cônjuges, você vai optar por qual aposentadoria você vai receber. O Sindicato dos Servidores da Universidade de Pernambuco, SINDUP, vem reafirmar o seu compromisso na luta da classe trabalhadora contra essas reformas do governo Temer. Converse com o deputado federal da sua cidade, com o senador da sua cidade, que vote contra essa reforma previdenciária. As propagandas do governo Temer são mentirosas e criminosas, porque criminaliza o servidor público e a servidora pública, falando que vai cortar privilégios, que vai penalizar quem ganha muito e trabalha pouco. É totalmente ao contrário. Vai penalizar quem trabalha muito e ganha muito pouco. Porque quem tem privilégio são os deputados, são os senadores, são os juízes, são as Forças Armadas, não o servidor público que ganha em média de 3 a 4 mil reais mensais. E fruto disso, muito de gratificações. Com a reforma da Previdência, o serviço público será gravemente atingido. Muitos trabalhadores do serviço público vão se aposentar com um salário mínimo, vão se aposentar com um valor muito irrisório, isso prejudicando a continuidade, inclusive, do sustento da sua família. Essa reforma da Previdência não é bom para ninguém, só para os banqueiros e o governo Temer. Nós, trabalhadores e trabalhadoras do Brasil, temos uma grande missão: mantermos mobilizados para evitar a aprovação da reforma da Previdência. O governo Temer, junto com o Congresso Nacional, principalmente os deputados federais, nesse momento, está querendo tirar os nossos direitos e nós não podemos permitir. Então é importante que a gente esteja mobilizado junto aos nossos sindicatos, às federações, às centrais sindicais, sempre pensando na possibilidade de persuadir os deputados a não votarem a favor da reforma da Previdência. E dizer aos deputados, se eles votarem a favor da reforma da Previdência, nós vamos denunciar, nós vamos mostrar o retrato deles em cada esquina. Por isso, é necessário que a gente esteja mobilizados, organizados, atentos a qualquer possibilidade da sessão da Câmara ser chamada e votar a reforma da Previdência. Temos que estar de olho nas ruas, porque é nas ruas onde a gente vai poder evitar que essa reforma seja aprovada. E, com isso, a necessidade de uma grande greve geral ser chamada nesse país, com todas as centrais sindicais unidas, com todos os trabalhadores unidos. Hoje existe uma frente de governadores do Nordeste que já entregaram um documento ao governo solicitando a retirada da Chesf desse programa de privatização. Além disso, há também uma frente de parlamentares, tanto a nível federal como em cada estado, em defesa da Chesf, contra a privatização da Chesf e do São Francisco. Você que é prefeito do Nordeste, você que é vereador do Nordeste, você que é morador dessa região, conhece muito bem a importância da Chesf. A Chesf não só produz energia, mas também permite o controle das águas do Rio São Francisco para mais diversos usos, como a questão da transposição. O São Francisco agora está extrapolando suas fronteiras através da transposição, levando água a outros estados por onde ele até nem passa, como o caso da Paraíba. Recentemente, Campina Grande, uma grande cidade do Nordeste, está recebendo água do São Francisco. O abastecimento para a população, para uso humano, está vindo do Rio São Francisco e está indo até o Ceará, já chegando agora. Então, é fundamental que vocês se organizem em cada município com frentes em defesa da empresa, porque, com certeza, as consequências disso, mais que os funcionários da Chesf, quem vai pagar é a população nordestina e a população brasileira com energia muito mais cara.
A gente tem acompanhado na grande imprensa, né, a movimentação que o governo Temer tem feito. Ele está disposto a bancar mais de 21 milhões em pagamento de compra de votos dos deputados, porque a verdade é essa, é compra de votos. Numa propaganda, numa ofensividade, dizendo que essa reforma da Previdência é para acabar com os privilégios dos servidores públicos, o que é uma mentira completa. Porque se de fato essa fosse a verdadeira intenção, começaria por ele mesmo. Temer se aposentou aos 55 anos e hoje recebe um salário de R$45 mil. Henrique Meirelles se aposentou com 55 anos, tem um salário de R$250 mil. Fora todas as regalias que têm os deputados. Isso não é uma verdade para os servidores públicos. Os servidores públicos não têm FGTS, os servidores públicos eles continuam pagando a Previdência mesmo depois de aposentados. Os servidores públicos não têm integralidade e paridade, o que quer dizer que, ao longo dos anos, eles perdem poder aquisitivo, o salário começa a ser achatado depois que eles começam a se aposentar. E os aposentados continuam contribuindo com a Previdência, mesmo depois de aposentadoria. E o teto máximo da aposentadoria para os servidores públicos, os humanos, nós que trabalhamos naquele serviço que atende a população, o teto máximo é de R$5 mil. Então é uma grande mentira, uma grande propaganda falsa, inclusive com dinheiro público, que o governo Temer e esses deputados corruptos querem incutir na população. Mas é sabido que a reforma da Previdência, todo mundo já sabe. A grande população não está sendo enganada. Ela sabe que essa reforma da Previdência do governo Temer é para fazer com que nós, trabalhadores, trabalhemos até morrer, enquanto eles continuam numa vida boa, de privilégios, saqueando o dinheiro público e fazendo com que a gente trabalhe por eles. Então, não a reforma da Previdência, é preciso construir uma grande greve geral, é a única forma efetiva de barrar essa reforma, como fizemos no dia 28 de abril, que o país parou. Então, se colocar para votar, o Brasil vai parar. A cidade de João Pessoa é detentora de um litoral constituído das mais belas praias do Nordeste brasileiro. Conheça as maravilhas turísticas encontradas na Paraíba, a Praia do Jacaré, o Convento de São Francisco, Vale dos Dinossauros, Tambaba, entre outros. Venha conhecer João Pessoa, hospedando-se no Hotel Caiçara. São 110 apartamentos com tudo que você necessita para o descanso tão esperado. Hotel Caiçara, Avenida Olinda 235, Praia de Tambaú. Reservas pelo fone 83-2106-1000. Hotel Caiçara, o melhor hotel de João Pessoa. Conforto com sofisticação. Precário, horroroso, perigoso e o pior, caro, muito caro, o preço do transporte público no Recife por um serviço ofertado de péssima qualidade. Eu estou com o Pedro Joseph, ele que é da frente de luta pelo transporte público. Eita, onde é que foram arrumar essa frente de lutas? Olha, bom dia, né, todos os telespectadores, né, que nos assistem, bom dia, Ivan. Veja, a Frente de Luta pelo Transporte Público é uma frente ampla, né, que surge em 2012, formada pelo Sindicato dos Metroviários, pela Oposição Rodoviária, Associação de Moradores de alguns bairros, né, Movimento Estudantil, né, o pessoal da Católica, da Federal, da Rural, da UPE, um conglomerado de atores políticos, né, que vinham lutando contra o aumento da passagem de ônibus, mas em 2012 a gente disse assim, olha, é importante que a gente não só critique o aumento da passagem de ônibus, é importante que a gente amplie a discussão sobre o sistema de transporte, porque ano após ano o telespectador e a telespectadora sabe que a gente está tendo aumento de passagem, mas será que isso está sendo revertido na melhoria do serviço? Será que a gente está tendo transparência nos contratos? Será que a gente está tendo participação popular nas discussões? Né? Eu costumo dizer, Ivan, a gente teve a Copa do Mundo, que foi vendida para a sociedade como um grande sinal de avanço, né? A gente teve aí a estruturação do BRT, que não foi toda implementada, e a gente tinha a expectativa que as obras de mobilidade, por exemplo, poderiam ter sido avançadas nesse período da Copa do Mundo. Infelizmente, o padrão FIFA ficou apenas para dentro dos estados. Então, a gente tem hoje obras inacabadas, nós temos hoje os terminais integrados inacabados, que são verdadeiros currais
né, que tratam a população. Nem o gado, nem os porcos mereciam o tratamento que a população sofre diariamente. E nós temos os banheiros são infectos. Não, e nós temos hoje, Ivan, para você ter noção do quão caro é, se diz que a sociedade e a política está em crise, o povo não é culpado por essa crise. A gente tem os dados aí recentes que entre 20% a 30% das pessoas deixaram de utilizar o transporte público, né? Público não, porque as empresas de ônibus é que mandam e desmandam, mas deixaram de utilizar o transporte porque não tem dinheiro para pagar a passagem, seja o anel A, seja o anel B. Então, nós da Frente de Luta estamos aí diariamente cobrando do poder público, atuando junto ao Ministério Público, entramos já com algumas ações na Justiça, pleiteamos junto ao Grande Recife uma participação maior da sociedade, porque, olha, só quem pode discutir sobre transporte é aquela pessoa que está diariamente sofrendo com o transporte, né? Os políticos ou o poder político que hoje manda e desmanda não utiliza o transporte público. Nós estamos num barril que a qualquer momento vai explodir. Todo dia tem protesto da população em relação ao transporte público, seja porque uma linha deixou de passar ou atender aquela comunidade, seja porque o terminal não está dando vazão à quantidade de pessoas. Nós temos um sistema de transporte, Ivan, que foi idealizado para uma população de Recife de 20 anos atrás. Recife cresceu, nós temos uma região metropolitana gigantesca e nós não podemos mais utilizar o mesmo sistema de transporte. A gente precisaria avançar em outros modais, na expansão do metrô, na integração dos transportes e também rediscutir essa questão da tarifa, que é uma das pautas que a gente vem debatendo na Assembleia Legislativa e na Câmara Municipal. Nós hoje, Ivan, tivemos uma licitação que foi muito fruto da nossa luta política, né, porque é bom deixar isso claro para os telespectadores. Desde 88, quando a gente teve a Constituição da República, nenhum serviço público, como é o de transporte, poderia operar ou poderia funcionar sem concessão, sem licitação. E a gente brigamos, pleiteamos, e em 2013 o então governador Eduardo Campos promoveu um processo de licitação das linhas de ônibus, né? E dentro dessas licitações foram divididos lotes, né? Então, Zona Norte, Zona Oeste, Zona Sul do Recife foram divididos em lotes. Desses lotes, apenas 2, Ivan, tiveram os contratos assinados, que foram os lotes do BRT, né, que levam para a Arena da Copa, né? Os outros ônibus todinhos, as outras empresas todinhas, estão funcionando hoje na região metropolitana sem contrato de concessão assinado. Mas também chama a atenção, Ivan, um fato, aproveitando a audiência do teu programa e de que todo mundo está ouvindo, é que hoje, Ivan, se você, um idoso, uma mulher, uma gestante, sofre, eu estou colocando as pessoas que estão ali com dificuldade de locomoção, né? Sofre um acidente no transporte público, as empresas de ônibus, apesar de receberem dinheiro público para contratar um seguro, estão desde 2016 sem seguro. Hoje, o usuário de transporte que sofre acidente, ele não tem a garantia do recebimento da sua indenização, porque a empresa Nobre, que era uma seguradora, faliu e até hoje, já vai completar aí um ano, né? Completou um ano, e as empresas de ônibus não contrataram um novo seguro. Quer dizer que os ônibus andam sem um seguro obrigatório. Sem seguro obrigatório. Mas se eu andar com o meu carro sem um seguro obrigatório, ele é apreendido. Exatamente. Os ônibus não são? Exatamente. E aí é o outro elemento político da discussão. Falta vontade política para o consórcio Grande Recife, que apenas, eu disse inicialmente, ele apenas não gerencia, ele tem que fiscalizar. Infelizmente, o consórcio Grande Recife não fiscaliza as empresas de ônibus, notadamente por relações políticas. As empresas de ônibus hoje, Ivan, estão na mão de 4 ou 5 famílias há décadas. Mesmo após a licitação, as mesmas empresas de ônibus ganharam os mesmos lotes com os quais elas já operavam. Então, há falta de vontade política do governo do Estado de fiscalizar. Nós tivemos aí alguns acidentes, Ivan, que, infelizmente, resultaram na morte de pessoas. E foi comprovado na perícia, né, que faltava, por exemplo, o anjo, que é um sistema que trava as portas se o ônibus estiver em andamento, em funcionamento. E aí a gente tem aí um percentual de ônibus que hoje que estão operando sem esse sistema de anjo de proteção. Nós noticiamos isso ao Ministério Público também, para que as providências possam ser tomadas. Então a gente hoje temos um colapso no sistema do transporte.
seja na perspectiva de idealização do sistema. Esse sistema, através de terminais integrados, ele não é racional, ele não atende às demandas da população, quando a gente tem medidas, Ivan, que poderiam melhorar, seja a integração temporal, é a possibilidade de você, por exemplo, vir de Olinda para Boa Viagem, sem precisar entrar em terminal integrado, desceu no Derby, com a passagem que você já pagou, com o bilhete eletrônico, você pega outro ônibus e vai para Boa Viagem. Isso é o que tem de mais moderno e não precisa ir para a Europa. No Brasil, se você for em Curitiba, se você for em São Paulo, em outras cidades que já tem a integração temporal, a possibilidade da bilhetagem eletrônica, né, que facilita, né, a vida e o controle do dinheiro público, né, que está sendo utilizado. Então, assim, são mecanismos. Nós temos também uma coisa gravíssima, que até, aproveitando também o espaço, denunciamos na Assembleia Legislativa, estamos pedindo a CPI do transporte público, né, várias entidades assinaram a requisição da CPI do transporte público, que é o CIMOP. O CIMOP é um sistema de monitoramento que foi pensado para quê, Ivan? Para saber se aquele ônibus, se aquela empresa de ônibus, ela está operando, está colocando a quantidade de ônibus correto na rua naquele período que foi determinado, querendo saber se ela está tendo controle de jornada dos trabalhadores, possibilitar ao usuário, se estiver na parada de ônibus, saber onde está o seu ônibus, saber que horas ele vai passar na sua parada, ter uma publicidade do sistema de transporte. E ainda tem a possibilidade desse CIMOP garantir mais segurança, porque teria alternativa de botão de pânico, de possibilidade de qualquer usuário do transporte, dentro ou fora de ônibus, avisar a central da CIODES, né, da Secretaria de Defesa Social, que aquele ônibus está tendo um assalto, né, que hoje a gente vive o caos da segurança pública. E, infelizmente, Ivan, esse CIMOP ele não foi implementado pelo governo do Estado. Foi licitado, nós tivemos uma empresa espanhola que ganhou essa licitação e, infelizmente, esse sistema não foi implementado. Então, assim, nós temos aí uma defasagem no controle social, na transparência e na fiscalização do sistema de transporte. Ok, Pedro, lhe agradeço muito. Agradeço, Ivan, agradeço a todos os telespectadores. Aproveito para divulgar essa campanha da CPI do Transporte Público. Vocês podem entrar lá no Facebook, na nossa página, Frente de Luta pelo Transporte Público, ou colocar no Google CPI dos Transportes, que vai aparecer o abaixo-assinado, os requerimentos. Hoje nós lançamos essa campanha aí, tem 2 semanas, e nós temos já 2.000 assinaturas da população que está revoltada com esse caos do transporte. Nós temos próximo ano, Ivan, a perspectiva de ter uma revisão dos contratos, de aumento mais da tarifa de ônibus. Então a gente precisa que a Assembleia cumpra o seu papel político de investigar essa situação. Então fica aí o nosso apelo a você que é usuário, a você que é usuária, entra lá na nossa página, Frente de Luta pelo Transporte Público, CPI dos Transportes, e vamos abrir a caixa preta que é esse sistema de transporte, infelizmente. Muito obrigado, bom dia. Se você acha que tamanho é documento, meu filho, não vai dar certo não. Viva a América Latina! Catarina de Já, Atahualpa Dias, Nirso, Sodora Digital. Sigamos, hermanos, unidos! É a mulher, vamos aqui! Não entre nesse rio que aí tem um candiru. Não entre nesse rio que aí tem um candiru. É um peixinho pequenino, mas é muito do tinhoso.
bocas. Entre com cuidado.